Então, Lucas capítulo 1, verso 5. E hoje é um domingo. Esse ano agora de 2025, a gente deve ter uma prática aqui, que é a prática de celebrar o advento, né? Esse ano nós não fizemos, mas a partir de 2025 provavelmente a gente deve ter. E o que é o advento? Advento nada mais é do que um calendário litúrgico que a igreja, especialmente ocidental, tem de alguns marcadores. E o advento é essa bendita espera do Salvador que viria. E como depois de amanhã já é o Natal, eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre a espera do Salvador. Mas muito mais do que isso, eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema bem simples, que é o anúncio da esperança. Se você falar assim, o que o pastor conversou com a gente hoje? O pastor conversou com a gente hoje sobre o anúncio da esperança. Vamos dar uma olhada nisso? Olha Lucas capítulo 1, olha o verso 5, eu vou até o 25 com vocês. Olha que história bonita essa, para a gente conversar sobre o anúncio da esperança. No tempo do rei Herodes, isso aqui precisa estar muito claro, eu vou trabalhar isso aqui muito com vocês agora. No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, vocês não podem se esquecer, isso aqui também é muito importante nesse texto. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isso aqui também é de suma importância nesse texto. Isabel, que significa aquela que recebeu uma boa notícia de Deus. Ishabel, esse é o significado do nome dela. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ela também era da tribo dos levitas. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas agora vem um problema. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, e aqui é o ponto de corte desse texto, tá? Esse texto é um antes e outro depois do verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como? Como? Como posso ter certeza disso? Eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, Zacarias, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas. A palavra boas novas aqui é evangelho, tá? Eu vim trazer o evangelho para você, Zacarias.
Agora você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, seu povo precisa muito ouvir a voz e a palavra do Senhor. E para a gente discernir a palavra do Senhor, só é possível fazer isso com o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, por favor. O Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por causa da glória de Cristo. Ilumina um povo que precisa de esperança. Ilumina um povo que precisa de um coração aquecido. Que precisa da mensagem do Senhor para trazer paz ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse é o anúncio da esperança, né, gente? Esse é o anúncio da esperança. Por quê? Observem a Escritura, voltem um pouquinho. Vocês têm o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Mas quando o evangelho de Mateus está, pegue sua Bíblia, por favor. Você está indo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Se você voltar um pouquinho, você vai ver o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias termina no capítulo 4. Observe, o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Ele começa dizendo no capítulo 4, é exatamente as últimas falas do Antigo Testamento. Pois certamente vem o dia ardente como fornalha, o texto diz. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. E o texto vai dizer algo curioso, porque olhem o verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas olhem o verso 2, porque o texto diz, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias está dizendo que o profeta Elias se levantará para anunciar a vinda do sol da justiça. Agora pode voltar para o Evangelho de Lucas. Qual é o gap, a distância entre Malaquias e Lucas? Qual é o gap entre o que Malaquias escreveu, de que o sol da justiça viria, e que Elias viria anunciando o sol da justiça? Qual é o gap? Primeiro, quem é o sol da justiça para a Escritura? Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto do Antigo Testamento termina dizendo para nós que o Salvador virá, que o Salvador aparecerá. Mas antes do Salvador aparecer, viria um profeta anunciando a chegada dele. Quanto tempo de duração? Porque quem é Elias? João no capítulo 1, no verso 21, vai dizer que João Batista é Elias. Ou seja,
Malaquias estava só anunciando que João Batista viria como a voz que clama no deserto, anunciando a chegada do Messias. É isso que o texto bíblico está mostrando para nós. Mas qual é a grande questão olhando o Evangelho de Lucas? Quanto tempo demorou para que João Batista fosse anunciado e para que Jesus chegasse? 400 anos. 400 anos de um silêncio sepulcral de Deus entre Malaquias e a voz de Gabriel anunciando que o rei viria, ou que a voz que clama no deserto que prepararia o caminho do Senhor. 400 anos, gente. A última profecia dada ao povo de Deus foi 400 anos antes. Mas a coisa pode piorar. Porque vocês observam o verso 5 do texto de Lucas que nós lemos. O texto de Lucas diz que não só há 400 anos a história tem um silêncio de Deus, e não há coisa pior na vida da gente quando a gente olha e fala: Deus, aonde você está? Se tem uma coisa dolorosa na vida de qualquer crente, é quando nós olhamos em volta da gente, a gente olha, a gente ora, a gente mantém o exercício devocional, a gente mantém a nossa fé, a gente não é avarento, a gente é dizimista, a gente mantém as nossas orações, a gente até vem para o culto, a gente mantém fidelidade, mas a gente olha de um lado para o outro e a única coisa que a gente fala é: Deus, aonde você está? Cadê a sua voz que a gente não ouve? Nenhuma profecia, nada. Você não fala nada. Mas as coisas podem piorar, né? Porque dizem que a alegria de pobre dura pouco, e quando o pobre tem alegria, ela é roubada muito rápida, assim que é o ditado popular. Eles vivem no tempo do rei Herodes. Herodes nasce no ano 74 a.C. e vai morrer no ano 4 depois de Cristo. Ele assume o trono dado e doado por César Augusto. Ele recebe um exército, e esse exército ele vai dominar a região da Judéia. No período em que Gabriel aparece, Herodes tinha aumentado o seu exército, esmagado basicamente toda a resistência daquela região, e tudo que vocês conhecem como Jerusalém, Judéia, Samaria, Herodes tinha dominado todas aquelas pessoas, e ele mesmo fazia questão de matar todos os seus opositores. Se alguém tivesse que ser executado, Herodes mesmo fazia questão de executar todos eles, porque ele carregava aquela região com mão de ferro. Eu já contei o ano passado aqui a história de Herodes. Herodes era tão incrível. Esse Herodes não é o Herodes Antipas, é Herodes o Grande. Esse Herodes era um homem tão sensível que precisavam de um sacerdote, e a sua sogra pede para nomear um sobrinho seu. Quando ele sabe que esse sobrinho é um menino jovem, articulado, ele mata o sobrinho dele. E a sogra ficou com muito medo, então ele mata a sogra também. E a mulher dele falou: meu Deus, o que vai acontecer? Ela foge para o Egito. Ele mandou ir lá no Egito e matar a mulher dele também. E os filhos dele que estavam estudando em Roma, alguém chegou para ele e falou bem assim: Herodes, esses meninos vão voltar. Ele foi lá em Roma e mandou matar os filhos dele também. Esse era Herodes. Por isso que eu falei que isso aqui era muito importante, vocês pensarem. Não é só um período em que Deus está em silêncio. É um período em que, em volta deles, a sociedade é uma sociedade extremamente violenta, com governantes maus. E aí você olha, mas e o tecido social de Israel? Um caos, uma bagunça.
Os herodianos, que eram os asmoneus, viviam no poder, fazendo conchavo com Roma, cobrando altíssimos impostos dos judeus naquele contexto. Os fariseus achavam-se os donos da lei, achavam-se os intérpretes da lei, cobravam para que as pessoas chegassem até Deus, cobravam altíssimos impostos no templo, de maneira que o próprio povo e a própria adoração tinha sido corrompida. Então era um problema, inclusive religioso, e não só social. Viviam em briga com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Nesse meio tempo, havia alguns revolucionários, que eram os zelotes, que via de regra arrumavam confusão. Nesse período, 5 anos antes de que isso aconteceu, os zelotes haviam feito uma grande confusão numa cidade próxima a Jerusalém, chamada Séforis, em que o exército romano entra e estoura, bota fogo em tudo e todos. Esse era o contexto em que eles viviam. Contexto do silêncio de Deus, de uma religião corrompida e de um tecido social completamente separado. As pessoas não podem confiar umas nas outras. As pessoas andam com medo na Jerusalém e na Judéia do primeiro século. Então, eles continuam naquele templo. Só que aquele templo não é o mesmo templo de Salomão. Você tem que se lembrar disso. Porque você já leu o Antigo Testamento e você se lembra que quando a Babilônia entrou em Jerusalém, os caldeus fizeram questão de destruir tudo e não sobrou nada. O templo, depois que foi reconstruído, e Ezequiel teve essa visão do novo templo construído, ele já não tinha a mesma glória do primeiro de Salomão. O ouro tinha sido roubado e foi substituído por bronze. Vocês se lembram que os levitas tinham sido divididos, eles eram divididos em 24, e eram 24 turnos, para que a lâmpada e o incenso jamais apagassem no templo, porque o culto a Yahvé jamais poderia acabar. Davi estabeleceu isso, Salomão nomeou esse negócio, só que no período do exílio, isso acabou a tal ponto que os 24, por conta das 24 horas, só sobraram 4 turnos, porque os outros foram todos assassinados. Não sobrou nenhum sacerdote. Depois do exílio, nesse período, eles pegaram as 4 que sobraram, os 4 turnos que sobraram e redividiram em 24. É um período caótico para essa gente. É um período religioso difícil, social difícil, político difícil, em que a voz de Deus não aparece. Mas Zacarias, o texto bíblico diz que ele vai cumprir o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer, é dia da expiação, ele precisa pegar o incenso e levar até o Santo dos Santos. Ele vai levar o incenso até a presença de Deus, que simbolizava a oração dos santos. E é isso que ele vai fazer. Ali está o altar, e ele vai simplesmente, a cena que era um sacerdote com 2 auxiliares, um levava fogo, outro levava incenso, eles paravam na porta, o sacerdote entrava, acendia o fogo, colocava o incenso, entrava no Santo dos Santos, e a oração, o símbolo é a oração do povo foi ouvida. Essa é a cena. Mas naquele dia acontece algo diferente. Porque Zacarias tem um problema. O problema de Zacarias é que Isabel, sua mulher, é infértil. Infértil. A cultura judaica, assim como todas as culturas até o século 21, a fertilidade é sinônimo de bênção de Deus. O nosso século é o primeiro em que filho atrapalha, porque filho é caro. É a primeira geração na história em que filho atrapalha, porque atrapalha a carreira, porque filho é caro, porque você não tem resultado. Todas as culturas, em todo o tempo, em toda a história, descendência e filhos sempre foi uma bênção de Deus.
Nós estamos no único momento da história em que Moloque é adorado a tal ponto que a gente não quer ter filho porque atrapalha. Na cultura judaica, não ter filho é símbolo e sinal de que Deus não olhou para você. A ponto, por exemplo, das matriarcas de Israel, como Raquel, olhar e falar: dá-me filhos, dá-me filhos. Ou Rebeca dizendo: dá-me filhos, senão morro. Olha que coisa, como é que ter filhos sempre foi uma bênção. Nesse contexto, essa gente é fiel. O texto diz que Zacarias é um homem fiel, Isabel é uma mulher fiel, mas eles não têm filhos. Eles não têm filhos. E ele chega lá dentro, quando ele vai apresentar o incenso, aparece um anjo. E eu preparando o sermão essa semana. O que é que Zacarias viu? O que Zacarias viu? Do nada, um anjo. Um anjo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a reação de Zacarias. Seja honesto, você viu um anjo, o que é que você faz? Eu saio correndo. Eu morro de medo. Eu tenho medo até de escuro, quem dirá de anjo. Não me vem com essa história, anjo, é ruim. Eu vi um anjo, vazei, mas não fico. Eu não espero nem ele falar que ele é o anjo. Eu só olho e falo, é ruim. Fui. Zacarias trava. E o anjo fala com ele. E é curioso, porque pela posição do templo de Jerusalém, eu já mostrei ele aqui, o povo ficava do lado oriental, então o anjo aparece do lado sul. Ele aparece do lado do altar. O povo está atrás dele. Eles não estão vendo Zacarias, ele tem uma experiência com Deus. Tem um anjo que aparece para ele. Um anjo, do nada. Depois de 400 anos, um anjo aparece para ele. E o que o anjo falou para ele? Zacarias, ele é velho. Sua mulher vai ficar grávida. Essa é a reação que eu tenho quando eu estou preparando o sermão. Eu falo, você está de brincadeira comigo. Zacarias está em crise, gente. Aí você diz assim, porque o verso 18 deixa isso muito claro. O ponto de corte é o verso 18. Ele ouviu o anjo falar, fica tranquilo, sua mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho. Eu estou imaginando Zacarias ouvindo, né? É tipo reunião da empresa que o cara fala assim, olha, esse ano nós vamos bater a meta, vocês vão ter aumento. Aí você olha e fala assim, Então, a participação dos lucros esse ano vai ser maior e tal. Aí você olha e fala, Então, esse ano você vai ser promovido e tal. E você, Primeiro dia, que em janeiro, o pessoal é só alegria, né? Eu levo os coach, não sei o quê e tal. Então, esse ano vai. Aí Zacarias deve estar olhando e falando assim, rapaz, eu estou velho, eu já orei para ter filho durante a vida inteira e eu não vi nada. Aí agora o anjo apareceu e falou bem assim, Zacarias, sua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. Ele está em crise, gente. Ele está numa crise tão grande que ele olhou e falou bem assim, ele olhou para o anjo. Para o anjo. Ele não olhou para o assessor do Herodes. Ele não olhou para o soldado romano, você não está entendendo. Ele não olhou para o soldado romano que chegou ali e falou, ele olhou para o anjo, era um anjo. Ele olhou para o anjo e falou assim, mas, como que isso vai acontecer? Porque ele não consegue acreditar na notícia boa que chegou para ele. E aqui muda tudo. Porque eu estou pregando agora de manhã
para cariaciquenses do século 21 que não conseguem acreditar que notícias boas podem chegar para a gente. A gente simplesmente está programado para receber notícia ruim, gente. E isso é terrível. Nós, no nosso tempo, programamos a nossa mente da seguinte maneira: eu vou me preparar logo para o que é ruim, porque se acontecer alguma coisa boa, eu já me preparei para algo ruim. Esse é o modus operandi do pensamento da cultura brasileira do século 21. Nós somos assim, nós somos pessimistas por natureza. A gente não consegue acreditar que alguma coisa boa pode acontecer com a gente. A gente está completamente bloqueado. A cabeça da gente é uma cabeça de gente completamente pessimista. O dia todo, o tempo todo, a gente acorda de manhã, a gente dorme à noite e a gente tem expectativa ruim. Eu entendo, porque é tanta coisa ruim acontecendo do lado de fora, é tanta coisa ruim acontecendo na vida da gente, que a expectativa é terrível. Então a gente não consegue acreditar que a gente pode ter um casamento melhor. Porque já são tantos anos de dificuldade, que quando começa a acontecer alguma coisa boa, você fala assim, como assim? É tanto problema que a gente tem com o filho, é tanto problema que a gente tem com o vizinho, é tanto problema que a gente tem financeiro, a gente já deu tanta cabeçada com o trabalho, a gente já deu tanta cabeçada na nossa formação, no dia a dia, aí você deu tanta cabeçada que a gente começa a criar um bloqueio, e aí você não consegue mais enxergar nada, você não consegue mais ver nada. Você só espera desgraça. Você só espera coisa ruim. Na verdade, quando o cara fala assim, eu tenho 2 notícias para dar para você, e você já fala, eu sei, são 2 ruins, né? Porque a gente vive desse jeito. Esse é o Zacarias. Ele não consegue ver o anjo. Ele não consegue acreditar nem na notícia do anjo. E isso é difícil, tá, gente? Porque o coração da gente se torna uma terra seca. O coração da gente se torna uma terra árida. Olhar a vida com pessimismo não é bíblico. E isso é tão difícil, gente. Olhar a vida de maneira pessimista, olhar o mundo de maneira pessimista. Mas você diz assim, pastor, a vida é a vida do pecado, o mundo é o mundo do pecado. Eu entendo, gente, e eu concordo com vocês. Aí você quer fazer uma elaboração teológica ainda maior, você fala assim, pastor, o mundo é o mundo do pecado, então a vida é feita de cardos e abrolhos. Gente. Mas a Bíblia também é a mesma Bíblia que diz que Deus dá maná para o seu povo, que a providência vem o tempo todo, que a restauração sempre aparece, que a chuva depois da seca sempre vem. Porque o ceticismo faz a gente olhar a vida de maneira amarga. É você olhar todos os processos da sua vida e você diz assim, não tem jeito. Você quer ver outra coisa? Eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo. Eu não consigo fazer mais nada. As forças já foram todas embora. Isso é Zacarias. Zacarias olha e fala assim, como? Como? Eu já sou velho. A minha mulher é velha. É assim, como? Eu não tenho mais recurso. Não dá mais. Já passou a nossa fase. Já deu a nossa época. Já passou a nossa vez.
Não tem mais jeito. Aí vem o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem dizer para mim e para você, eu queria que você anotasse esses 5 princípios. O Espírito Santo vem dizer para a gente, no verso 18, que as circunstâncias programam a nossa mente para a gente não ver o sobrenatural de Deus. E a gente esquece da esperança. O ceticismo, as circunstâncias, fecham os nossos olhos para a gente não ver o sobrenatural de Deus. A gente fecha os nossos olhos e não consegue encontrar saída. Jesus não quer que o povo dele tenha um pensamento cético em relação à vida. Jesus não quer que o povo dele tenha um pensamento amargo sobre a vida, desesperançoso, como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais saída, porque isso vai gerar em você um sentimento de desamparo e desalento muito grande. Você vai imaginar que você está sozinho no meio das situações, você vai imaginar que você está sozinho no meio das circunstâncias, porque a gente olha, a gente já tem até um discurso religioso pronto, a gente fala assim, Deus está no controle, mas é como se Ele não se preocupasse com a gente, porque você já perdeu as esperanças. A Bíblia está cravejada de gente assim, e eu entendo, porque a história das nossas vidas às vezes é muito difícil. Vocês se lembram do Gideão em Juízes no capítulo 6? A desesperança tomou Gideão a tal ponto que ele está malhando trigo no lagar de uva. Aí você fala, o que é isso? Ele tem que se esconder dentro de um lagar, porque os midianitas podiam a qualquer momento chegar e roubar o milho e o trigo dele. Ele tem que trabalhar escondido para ninguém ver. Só que olha que coisa curiosa, enquanto ele trabalha, o anjo aparece. Eu não sei se vocês se lembram do livro de Ruth. Ali está outra pessoa que não consegue acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, e quando alguém olha para ela e fala assim, ei Noemi, tudo bem? As circunstâncias fizeram ela ver a vida de uma maneira tão pessimista, que ela falou assim, vocês não me chamam mais de Noemi, não? Meu nome a partir de agora é Amarga. Amarga. Meu irmão e minha irmã, é muito provável que eu estou pregando para você hoje, e você olha a vida de maneira amarga. Você olha a vida dizendo, enfim, não tem mais jeito. Porque a gente esqueceu da esperança. Mas o segundo princípio está no verso 11. Observem que o verso 11 diz que então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quantos anos tinha que a palavra de Deus não se manifestava? 400. Como era o contexto social da época? Um governante violento, gente violenta, uma sociedade dividida. E nesse meio tempo, o que aparece para o Zacarias? Um anjo. Porque o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que pode demorar. Mas Deus sempre rompe o silêncio. Você não pode se esquecer disso. Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. Irmãos, Deus nunca está calado. Deus é extremamente tagarela. Deus fala com a gente o tempo todo. Deus fala com a gente pelas circunstâncias. Deus fala com a gente por pessoas. Deus fala para a gente quando a gente ora. Deus fala com a gente por meio da palavra dele. Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. O problema é que às vezes a gente está com a cabeça programada demais e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus rompe o silêncio. Então espere com fé. Aí qual é o exemplo que você pode citar, Rômulo? Vocês se lembram quando o nosso Senhor morreu? Quando o nosso Senhor morreu,
Aquilo deve ter sido uma cena tão traumática. Você vê um amigo, o seu filho, um irmão, alguém querido na cruz, humilhado, sangrando, depois de ter sido completamente dilacerado pelos romanos. Como Maria vai ver Jesus no túmulo? Primeiro, qual é a preocupação dela e das outras? Ela está preocupada em quem é que vai mexer a pedra para a gente. Essa é a preocupação dela. Porque a cabeça dela está programada para tentar arrumar alguém que vá lá mexer na pedra. Porque qual é a expectativa que ela tem? Ela tem a expectativa de chegar lá, encontrar um Cristo morto, deitado, para que ela vá embalsamá-lo. Só que quando ela chega no sepulcro, o que ela vê? A pedra já está removida. Tem um anjo lá dentro, olhando para ela e dizendo: por que é que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Só que ela está com a cabeça e a mente tão preparada para a decepção. Ela perdeu a esperança a tal ponto que ela chega no sepulcro e ela fala assim: aonde vocês levaram o corpo do mestre? Ela não consegue ver. Não dá. Aí quando ela chega do lado de fora, o rosto dela é como o meu e o seu. Ela só consegue ver a vida por um véu de lágrimas. Ela só consegue chorar pensando: não só mataram o mestre, como ainda roubaram o corpo dele. E é assim que às vezes a gente encontra a vida da gente. Meu Deus, o ano passado foi ruim, esse ano foi pior ainda. Meu Deus, parece que isso não acaba nunca. Tem 10 anos que a gente vive esse negócio. Tem 20 anos que a gente vive assim. Essa mulher não muda, esse homem não muda, esse menino não muda. A gente não consegue andar, a gente não vai para lugar nenhum. Até que chega alguém atrás dela e que diz: Maria, Maria, Maria. Ela olha, e vocês acham que tirar o pessimismo do coração da gente é fácil? Porque ela olha e quem ela pensa que é? O jardineiro. Ela acha que é o jardineiro. Ela olhou e falou assim: você roubou o corpo do mestre? Fala onde é que você escondeu o corpo do mestre para eu poder ir lá pegar. Ele olha para ela e diz: Maria. E ela ouve a voz dele e diz: Rabone, mestre, mestre. Porque por trás do véu de lágrimas do nosso rosto, meus irmãos, por trás do ceticismo do nosso coração, que endurece a nossa alma, da palavra de Deus, que sempre se rompe, olhando para mim, chegando para mim, dizendo assim: Rômulo, eu estou aqui. Nunca saí daqui. Rômulo, eu sempre estive no mesmo lugar. Guilherme, eu sempre estive no mesmo lugar. Janete, eu sempre estive no mesmo lugar. Você pode não estar enxergando, mas eu sempre estive aí. O seu ceticismo pode estar roubando a sua alma, ele pode estar roubando a sua fé, ele pode estar roubando a sua esperança, mas eu sempre estive aqui. Pode parecer que eu demorei, mas eu cheguei. Pode parecer que a gente não está perto, mas eu estou perto. Pode parecer que eu não olhei seu sofrimento, mas eu estava olhando. Pode parecer que eu não estava vendo tudo que você estava vivendo, as noites que você estava passando em claro, o sofrimento que você estava passando, mas eu sempre estive aqui, cara. Eu sempre estive do seu lado, eu sempre olhei você, porque sempre tem uma hora em que Deus irrompe, Ele olha e Ele não chama a gente como se você fosse um indigente. Porque Ele olha e diz para mim assim: Rômulo, eu sempre estive aqui. Ele olha, o anjo aparece dizendo: Zacarias, Zacarias, meu irmão, minha irmã, daqui a 2 dias é Natal. É Natal. Sabe por que é Natal? É Natal porque Ele resolveu olhar para nosso desespero, gente. É Natal porque Ele resolveu olhar para nossa dor. É Natal porque Ele nunca ia deixar a gente desamparado, sabendo que mesmo que a gente tenha traído e tentado roubar o trono dEle, Ele olhou e disse: essa gente não sabe do que está fazendo. É Natal. É Natal porque o silêncio de Deus se rompe. Mas a gente pode ir mais, porque observem os versos 13 e 17. O texto bíblico diz: mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias.
A sua oração foi ouvida. Vocês foram ouvidos, meus irmãos, como Zacarias. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor, Zacarias. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Isso é um voto de nazireado, de Números capítulo 6. E será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, desde o ventre. Ele vai fazer retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos. Olha a notícia que Zacarias está tendo, gente. As notícias que Deus traz para a gente são sempre transformadoras. A notícia é transformadora. Por isso, não perca a esperança não. Zacarias, de você não vai vir só um menininho bonitinho não, Zacarias. De você vai vir um menino especial. Esse menino é diferente, Zacarias. Esse menino é aquele que Malaquias falou dele. Zacarias, esse menino é aquele menino que lá de trás, Isaías capítulo 40... O Senhor disse que tinha uma voz que clama no deserto. É esse menino que está chegando aí, Zacarias. Irmãos, não percam a fé. Irmãos, não percam a esperança. Vocês já imaginaram o povo de Deus no Egito? Seus filhos sendo assassinados, todos os meninos de 2 anos para baixo, sendo assassinados, massacrados, povo escravizado, trabalhando o tempo todo. E o Senhor não esqueceu do povo dele no Egito. Depois mesmo com a desobediência, andando 40 anos naquele deserto, eles estão diante de um mar. Depois eles estão diante de um rio. Ele não esqueceu do povo dele no deserto. Ele não esqueceu do povo dele no Egito. Ele não esqueceu do povo dele na Babilônia. Meus irmãos, do alto do nosso ceticismo, a gente precisa olhar e dizer: o Senhor não se esqueceu da gente. E as notícias que Deus traz são sempre transformadoras. Não percam a fé. Não percam a fé, meus irmãos. Deus transforma as nossas realidades. O Senhor transforma as nossas vidas. Natal é anúncio de esperança. Advento é anúncio de esperança. Na terra seca do seu coração, que o Senhor faça brotar, meu irmão e minha irmã, um manancial de água corrente, para você ser cheio de fé, para você parar de andar ansioso de um lado para o outro, preocupado com o negócio, preocupado com o dinheiro, preocupado se isso aqui vai dar certo, vai dar errado. É a palavra de Deus que é transformadora, que chega para mudar, que muda a saúde, que transforma a realidade da vida da gente, que muda a nossa casa. Zacarias, esse menino que está chegando, ele não é um menino normal, ele é um menino especial. Essa notícia que Deus traz é transformadora. Agora, pelo amor de Deus, olha o que acontece com Zacarias a partir do verso 18 até o 22, na verdade o 19. O anjo respondeu: eu sou o Gabriel, cara. Gabriel é o correio de Deus. Sempre que tem uma notícia, é Gabriel. Ele diz: eu estou sempre na presença de Deus, Zacarias. Eu sei do que eu estou falando. Foi Deus mesmo que me mandou aqui. Eu fui enviado para transmitir você essas boas novas. Agora você vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia que isso acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, estranhando a sua demora. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, eles colocaram, depois daquilo que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles colocavam um sininho na roupa dele, porque enquanto ele estava se mexendo lá dentro, significava que ele estava vivo.
Porque se aquele sininho parasse de se mexer, rapaz, esse cara podia ter sido fulminado pela glória de Deus, como aconteceu com Nadab e Abiú. O problema é que Zacarias está demorando tempo demais. E eles não estão entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque vocês percebem, o problema aqui não é Zacarias ficar mudo, deixa de ser bobo. Ficar mudo é de menos. Ficar mudo aqui é de menos. Quantos milagres nosso Senhor Jesus fez? E ele olhava para as pessoas e falava bem assim: não conta para ninguém, tá? Segredinho, dedinho, dedinho. As pessoas conseguiam não contar? O problema aqui é esse, não é ficar mudo, cara. O problema é receber a boa notícia de Deus. O problema é saber que o tempo da visitação está chegando. O problema é saber que daqui a 9 meses, aquele que vai anunciar a chegada do Messias está vindo. O problema é você saber que aquilo que foi prometido no jardim, quando o descendente da mulher viria, aquilo que foi prometido a Judá, quando do cetro não sairia da tribo de Judá. O problema é saber, como Moisés disse, vai vir um profeta maior que eu, ouçam ele. O problema é saber que o filho de Davi está chegando, e você não pode abrir a boca para falar nada. Esse é o problema. Você imagina a angústia do Zacarias. Quando ele saiu lá de dentro, não tinha Marília para interpretar para ele. Ele não sabe o que falar. Como é que ele fala que ele viu um anjo? Ele fica assim. Ele não sabe falar, ele não tem como falar, ele está mudo. Esse é o problema. O problema é o sofrimento que a falta de fé causa na gente. Preocupação com o que a gente não deve, dor com o que não precisa, ansiedade com aquilo que a gente não vai resolver. Esse é o problema. Então, o cuidado que a gente precisa ter é que o pessimismo faz isso com a gente. Ele consegue drenar toda a nossa fé. Ele drena toda a nossa fé e gera um sofrimento absurdo. Zacarias não está podendo anunciar a boa nova. Agora olha o contrário. Se ele saísse lá de dentro e ele pudesse gritar e falar bem assim: acabei de ver Gabriel, e aquele que vai anunciar o nosso Salvador chegou. Olha a diferença. Imagina se ele pode sair lá de dentro e começa a gritar assim: gente, o tempo da visitação de Deus está chegando. Ele não consegue fazer isso, porque ele ficou cego. E o fato dele ter ficado cego, o sofrimento fez ele ficar cego. O sofrimento fez ele não ver nada. Cuidado para o sofrimento, e eu entendo isso, não fazer você virar um pessimista na vida. Cuidado com isso. Cuidado, porque o controle da vida da gente não está na nossa mão. Eu já preguei isso aqui. Vocês se lembram do Elias, junto com os profetas de Baal? Elias junto com os profetas de Baal, depois de ter aquela guerra enorme com aqueles caras, uma batalha espiritual absurda com aqueles caras, depois de enfrentar centenas de profetas apóstatas, ele tem medo. Ele tem medo da Jezabel. Ele tem medo da rainha, porque pode matar ele. Olha a vida de maneira tão pessimista, que aquilo gera no Elias uma depressão tão grande, mas tão grande, que ele vai parar dentro de uma caverna. E fica sozinho dentro de uma caverna, depois de ter atravessado um deserto inteiro. Porque o que o pessimismo faz com a gente é gerar sofrimento. Quantos de nós nos escondemos na caverna e dentro do deserto? Porque nos faltou olhar a vida com os olhos de Deus. Por fim, se vocês olharem o verso 23 a 25, quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou.
Oh, meu Deus. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu queria que você entendesse que a ação de Deus não está condicionada ao homem, mas à fidelidade dEle. Pelo amor de Deus, espere sempre o melhor do Senhor. Espere sempre o melhor do Senhor. Zacarias não creu, mas Deus não mudou a promessa dele. Zacarias não creu, teve dificuldade, mas Deus não mudou a promessa dele. Deus não muda, gente. Saia daqui hoje esperando sempre o melhor do Senhor. Saia esperando o melhor do Senhor. Ouça a voz do Senhor no seu coração, dizendo isso assim, ó. Isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente. A gente não acredita em karma, gente. A gente não acredita em karma. A gente não acredita nisso. Todo o karma foi removido na cruz do Calvário. Ouça a voz do Senhor dizendo isso para você, por favor. O Senhor olhou para mim favoravelmente. Espero o melhor do Senhor. Espero o melhor do Senhor. A ação dele não está condicionada a nós, mas ao amor incondicional dele por nós. Termino com 3 proposições para vocês. Deixa eu chamar os meninos aqui à frente. Meus irmãos, eu sempre bato nisso. Deus tem caráter. Pastor Rômulo, o que significa que Deus tem caráter? Deus prometeu e Ele cumprirá. Por que é que você pode olhar a vida com esperança? Porque Deus tem caráter, Ele prometeu, Ele cumprirá, Ele prometeu, Ele cumprirá, Deus cumprirá. Deus vai cumprir suas promessas. Não importa o tempo, não importa as ocasiões. Eu sei que você olha e diz assim, mas comigo, pastor? Logo comigo. Gente. Seja bem honesto. Se vocês fossem Deus, vocês iam mesmo escolher uma senhora de idade infértil para trazer o último profeta da antiga aliança? É sério isso. Para nascer um menino chamado João Batista, que vai se vestir mal à beça, comer mel e morar no deserto? É sério isso? É sério que vocês escolheram uma mulher idosa, infértil, para ter um filho que mora no deserto, se veste de pele de animal? Vocês iam fazer isso? Esse é o brilhante plano de vocês. Essa é a matriz SWOT de vocês, é essa. É isso. Mas é assim que ele age. Ele pegou uma idosa. Ele pegou Sara, junto com Abraão. Aí você diz assim, mas eu, pastor? Meu filho, ele pegou o Jacó. Ele pega o enganador mesmo. Ele pega o enganador.
Porque Ele pega as coisas que não são, gente, para transformar as que são. Ele pega o improvável. Ele pega a gente de pior grife. Ele pega quem não merece. Ele pega quem não pode. Ele pega quem não consegue. Ele pega quem não é capaz. Ele pega os inacreditáveis. Aqueles que ninguém confia. Aqueles que não têm futuro. Aqueles que todo mundo olhou e falou para eles assim: olha, para vocês e daí não sai nada. Porque daí não pode sair nada. É dessa gente que Ele tira. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele transforma todas as realidades. Ele traz vida. Ele faz de novo. É isso que é Natal, gente. É isso que é Natal. E tem que ser Natal dentro da minha casa, dentro da sua casa, no meu coração, no seu coração. Tem que ser Natal, é Natal. Cristo nasceu, Ele foi prometido, Ele veio da onde? Ele veio anunciado por um doido que come mel e vive no deserto. E que ninguém vive com Ele, e que ninguém olha para Ele, porque é do nada que Ele faz tudo. É Deus. Tem esperança para você, meu filho, tem esperança para mim. Cuidado com o pessimismo. Olhe a vida com os olhos do Senhor. Olhe a vida com os olhos do Senhor. E olha, por favor, meu irmão e minha irmã, não desconfia de Deus não. Desconfia não. Ele tem sempre o melhor para a gente. Ele tem sempre o melhor para nós. Talvez se Zacarias tivesse tido um filho antes, não seria João Batista. O silêncio de Deus foi rompido depois da crise de um pastor. Desertos, meus irmãos, são lugares de aprendizado. Desertos são lugares de aprendizado. Tem hora que parece que eles não vão passar, não. Mas olha a vida com esperança. O Senhor sempre vem. O Senhor sempre chega. O Senhor sempre ouve o nosso clamor. O Senhor sempre vem, gente. O Senhor sempre vem. Espera no Senhor, ó Israel. Confie no Deus da sua salvação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus por meio das súplicas, das ações de graça, as vossas petições. Não andeis ansiosos, porque Ele tem cuidado de vós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E o Deus da paz, aliviará os corpos e as mentes de vocês. Ao Senhor Deus seja a glória pelos séculos dos séculos, no céu e na terra, e na igreja, eternamente. Amém.